Olá, meu nome é Elaís Braga, eu sou universitária da Universidade Federal do Maranhão, campus São Bernardo, e eu vou falar um pouco sobre reações de adição. Primeiramente, o que é uma reação de adição? São aquelas em que adicionamos, átomos ou agregados atômicos a uma molécula insaturada do tipo alceno, alcino, alcadieno, aromático ou ciclano, que perde ou diminui suas interações. Na imagem abaixo vocês podem ver alguns exemplos, que eu já citei, e as diferenças basicamente entre eles são os tipos de ligações: ligações simples, dupla, tripla, e os anéis aromáticos, Quando ocorre a reação de adição, a ligação π entre os átomos de carbono que realizam o tipo de ligação simples, dupla ou tripla é quebrada, e os elétrons que eles compartilhavam antes passam a ser compartilhados por meio de uma ligação covalente simples, ou que a gente chama de sigma, com os novos átomos provenientes de substância com que as moléculas reagiu. Como ocorrem as reações de adição? Para adicionar os átomos ou agregados a uma molécula, o pré-requisito é que essa molécula tenha pelo menos uma insaturação, ou seja, uma ligação π. Essa ligação será rompida para que alie entre os compostos a seres adicionados, para que cada quebra de ligação π aconteça a formação de duas ligações do tipo sigma. No exemplo abaixo, que é a reação genérica, vocês podem observar dois carbonos fazendo ligação dupla, sendo quebrada e transformadas em duas ou três ligações sigmas. As reações químicas de adição são muito utilizadas na produção de monômeros que, ao passarem por reações de adição sucessivas, formam os polímeros de adição, como o PVC e o polietileno. Existem 4 tipos de adição: a adição de hidrogênio, a adição de halogênio, a adição de haletos de hidrogênio e a adição de água. A adição de hidrogênio é a adição de hidrogênios a uma molécula com insaturação a partir da quebra de uma ligação π. Para que essa reação aconteça, são necessárias condições ideais de temperatura e pressão, e também um catalisador, que pode ser o níquel ou a platina. No exemplo abaixo, vocês podem ver um eteno, que acaba reagindo sob a pressão do calor e se transformando no etano, que a ligação dupla é quebrada e se transformando numa ligação sigma, tá? As reações de hidrogenação são muito usadas na produção de gorduras hidrogenadas, como a margarina, pois a hidrogenação dos óleos vegetais, que são predominantes em saturadas, ressalta nessa gordura que são predominantes saturadas. Um outro exemplo de adição de hidrogênio é esse que vocês podem ver, que é onde a molécula sofre, a pressão e o calor na primeira adição, que vai ser a quebra da ligação tripla e se transformando numa ligação dupla, que vai ser uma ligação π e uma ligação sigma. E novamente na segunda adição vai ter a quebra novamente da ligação dupla e transformando numa ligação sigma. O que vai no produto final é um número de hidrogênios que vai ser maior. Então, quanto maior a quebra, de ligações, maior vai ser a quantidade de hidrogênio. Mas para que aconteça todo esse processo, vai ter que ser um catalisador muito forte. Caso contrário, essa ligação não vai acontecer. A adição de halogênio. Na reação de halogenação, acontece a quebra de uma insaturação ao rompimento de uma ligação π para que haja adição de átomos novos à molécula. São adicionados halogênios que são da família de 7A, que é o iodo, o bório, o cloro e o flúor. Todavia, a adição do flúor não é considerado porque ele é muito radioativo, então ele pode destruir a molécula orgânica original. Para a reação de adição de halogênio, é necessário o uso de catalisadores, pois se trata de uma reação espontânea. E aqui vocês podem ver um exemplo de adição de halogênio, que é o reagente, que são as moléculas de função de alceno e o cloro no estado gasoso. Como produto, temos um composto de função haleto. A halogenação de alcinos ou molécula orgânica com mais de uma saturação segue o mesmo processo.
como se trata de uma reação espontânea, enquanto houver reagentes em saturação na molécula, a reação continuará acontecendo. E aí vocês podem observar que os dois compostos, né, de cloro vão reagir com a molécula, quebrando as ligações duplas e se transformando numa ligação sigma, uma ligação simples. Temos também a adição de aletos de hidrogênio, que é a inserção de um hidrogênio e um aleto em uma molécula orgânica insaturada, que perde a insaturação como nos demais casos de reação de adição. Para essa reação, né, em halogênio, também não se usa o flúor, porque ele é muito radioativo. Então, os possíveis reagentes para esse tipo de adição são em ordem de reatividade, que no caso é o ácido iodídrico, ácido bromídrico e o cloreto. No exemplo, vocês podem ver o hidrogênio reage com o hidrogênio, o cloro reage com o cloreto de hidrogênio, que acabam quebrando a ligação dupla e formando uma ligação sigma. A adição de água, que é a hidratação. A adição de água ou hidratação de uma molécula orgânica ocorre com a quebra da insaturação e na presença de ácido. Assim, a molécula de água é dividida em duas partes, a hidroxila e hidrogênio. Ambos se direcionam para carbonos vizinhos que antes faziam parte da dupla ou tripla ligação. E aqui vocês podem ver um exemplo, né, de adição de haletos de hidrogênio, que é quando o cloro e o hidrogênio reagem com a molécula, quebrando as duas ligações dupla e se transformando numa ligação sigma, uma ligação simples. Nesse tipo, os reagentes são o hidroalogênio e uma molécula de função alceno. Como no exemplo que vocês podem ver, o hidrogênio, né, reage com... E também tem a regra de Markovnikov, que em reações de hidrogenação e de hidratação, em que a cadeia carbônica admite mais de um carbono possível para ser adicionado, o hidrogênio que se deve levar, né, em conta o resultado da reação, dois produtos diferentes. No entanto, um desses isômeros, né, possui mais probabilidade de acontecer, que o que diz a regra de Markovnikov, é que o hidrogênio tende a se ligar ao carbono mais hidrogenado, ou seja, o carbono que tem mais hidrogênios ligados diretamente a ele. E um exemplo aqui é o produto predominante, né, que vocês podem ver. O hidrogênio e o bório, que vão reagindo com a molécula, fazendo a quebra das ligações e se transformando, né, num produto predominante com ligações simples, com ligações sigmas. E é isso.